é portador do vírus HIV. E se fosse possível levar esperança para milhares de pessoas? Juntos, nós podemos. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Olá, amigos telespectadores do programa novamente aqui na TV Mundo Maior. Estamos aqui com mais um programa para falar sobre a psiquiatria à luz da doutrina espírita. E como nós vimos já fazendo uma sequência de programas falando sobre determinados assuntos, que é principalmente ligado ao Evangelho segundo o Espiritismo, lembrando que nós fizemos uma leitura do Evangelho como se ele fosse um manual da vida e do viver, ou seja, somos mandados aqui para a Terra, vai lá encarnar e aí fala, e aí, eu faço o que quando estou aqui? Vieram vários profetas, entre eles encontramos o profeta dos profetas, que seria Jesus, e o exemplo de vida dele, ou seja, as passagens da vida dele, virou um manual, que é o que nós chamamos de Boa Nova. Boa Nova é, não precisa continuar vivendo do mesmo jeito que você vivia até hoje, siga o exemplo de Jesus. E aí, nós conseguimos dividir o Evangelho segundo o Espiritismo em 4 partes, que seria a parte que fala sobre a fundamentação da doutrina espírita, que fala sobre os instrumentos, as instruções para usar os instrumentos e os instrutores que nós podemos lançar mão quando caímos em dúvida. Já falamos nos últimos 3 programas sobre a fundamentação, a instrumentação e as instruções, mas agora nós estamos falando como que a pessoa pode adoecer na recusa ou no abuso, né, dessas regras, vamos dizer assim, dessa maneira de viver sugerida por Jesus. Então hoje nós vamos falar sobre aquela parte do Evangelho que é sobre os instrutores, que é a última parte, a 4ª parte. Já falamos sobre como adoecer do ponto de vista da fundamentação ou como viver equilibrado e como adoecer através dos instrumentos, né, das instruções e agora dos instrutores. Então se nós vamos lembrar os capítulos, que está aí no nosso primeiro diapositivo, nós vamos ver que os capítulos que eu coloquei como os instrutores, começa ali no capítulo 21, haverá falsos cristos e profetas, ou seja, cuidado, né, que nem todo o que parece gostosinho, bonzinho, é para ser seguido, tá? Então pode ser que a gente se engane. Depois o capítulo 22º fala sobre o casamento, então o seu companheiro é o teu maior instrutor, aquele que você convive com ele o tempo todo, e você é um instrutor dele também. O capítulo 23º já fala sobre a moral estranha. O que é moral estranha? Muitas vezes a gente tem que aprender muito mais pelo simbolizado espiritual do que pelo símbolo material das coisas. Então, se eu falo do ponto de vista material, mas por trás existe algo que parece estranho se eu for levado do ponto de vista só material, mas é elevado se for levado pelo ponto de vista espiritual. Por isso parece uma moral estranha. O capítulo 24º é não ponhais a candeia debaixo do alqueire. Isso significa o quê? Se você está esclarecido e busca estudar, para que você estuda é para poder levar a informação para mais pessoas. Então, aprendeu, passa para frente. Se você acumula conhecimento, não entra novo. Então, tira, passa para outro que vem um novo. Essa que é a ideia do instrumento, é o estudo, né? O instrutor é o estudante, certo? O outro é o buscar e achareis, significa que, a partir do momento que você decidiu, pelo que você estudou, decidiu fazer alguma coisa, então faça, né? O instrumento aí, então, é o fazer, né? É estar pronto e fazer. Depois, o capítulo 26º, dai gratuitamente o que gratuitamente recebestes. Ou seja, algumas capacidades que você tem como pessoa, você adquire estudando, treinando. Isso você pode até comercializar. Outras, você não comercializa, principalmente falando a questão da mediunidade. Então, um dos nossos instrutores é a honestidade, né? Você poder servir sem esperar nada em troca. E no capítulo 27º fala do pedi e obtereis. O que significa isso? É você aumentar dentro de si a receptividade do que Deus já está mandando para você. Então, a gente vai aprender aqui que
Um instrutor importante, né, é aquele que ora, né, aquele que abre a sua mente para receber orientações do mais alto. Então, nós não estamos orando para lembrar Deus do que nós precisamos, né, e sim para aumentar a nossa receptividade daquilo que Ele já está nos atendendo o tempo todo. E no final, o capítulo 28º fala sobre a coletânea de preces espíritas, que nada mais é do que ensinar a gente a fazer certos pensamentos ou organizar o nosso pensamento de maneira que eu consiga compreender melhor aquilo que eu estou sentindo, pensando e agindo diante dos instrutores que estão nos auxiliando. Então, nós vimos aí que existe esses instrutores nossos, né? Que nós podemos chamar assim de assertividade, né? Que é o capítulo 21º, né? O outro chama-se lealdade, é um instrutor, né? A lealdade é uma instrutora. Os símbolos materiais são os nossos instrutores. O simbolizado espiritual do símbolo material são os nossos instrutores, também é nosso instrutor. A pesquisa e o estudo nos instrui também. Refletir e agir, né? Ou seja, estudou, pesquisou e estudou. Refletiu, vamos agir. Então, a ação é o nosso instrutor, ou seja, a atividade nos instrui. A receptividade, ou seja, aprender a receber as ordens, receber as ideias, receber as energias, também é o nosso instrutor. A receptividade é o nosso instrutor. E a meditação, né, na qual você aumenta a sua receptividade através dela, e aí várias maneiras de meditar que existe no mundo, você vai pegar aquela que mais lhe convier. Então, quando nós vamos falar agora dos instrutores, nós vamos estar comentando, como eu já comentei nos outros programas, sobre a fundamentação, a instrumentação e as instruções, como a gente acaba adoecendo quando a gente ou exagera, né, ou se omite em alguma dessas habilidades que são os nossos instrutores, vamos dizer assim, né? De onde a gente pega a instrução, né? Então, quando você fala que há falsos cristos e falsos profetas, isso tem a ver com a nossa capacidade de ser assertivo, né? A assertividade é uma característica de você ser claro, direto, objetivo, sem rodeios e sem manipulações na hora de expressar o que você sente, o que você pensa, aquilo que você vai falar e aquilo que você vai fazer. E isso é um bom instrumento, né? Em função de a gente não ficar perdendo tempo e perdendo energia com manipulações, certo? Que nós vamos estar estudando nos próximos blocos aí como que isso acontece e como isso nos leva ao adoecimento. Então, o falso Cristo e o falso profeta nada mais é do que aquele que manipula com palavras doces, levando as pessoas a cometerem coisas salgadas, vamos dizer assim. E isso é no nosso dia a dia, da nossa convivência. Na família, no trabalho, nos estudos, na rua, no ônibus, no trem, né? Então, você poder se manter sempre de maneira clara e honesta, esperando que o outro também seja. Nós vamos estudar isso aí também direitinho. E quando a gente fala não separeis o que Deus juntou, está falando exatamente da lealdade. Ou seja, você desposou alguém, vai ser seu companheiro por bastante tempo, então ele vai ser seu instrutor e você vai ser instrutor do seu companheiro ou companheira. Isso não dá para separar. Até pode, se a coisa for muito ruim, né, entre os dois. Mas nós estamos adiando as lições e adiando o aprendizado. Às vezes o atrito é tão grande que não dá para aprender nada. Então, às vezes é aí que, por causa da dureza dos nossos corações, é permitido que as pessoas se separem para evitar um mal maior. Porém, a partir do momento em que o seu companheiro é o seu instrutor, a lealdade é importante, porque você é um instrutor também do seu companheiro, ou companheira. Não esquecer disso, né? O instrumento aí é recíproco, por isso que a gente chama de lealdade, ok? Quando você fala da moral estranha, nós estamos falando do símbolo material, né? Então, muitas vezes, a gente fica se apegando à forma e esquece o fundamento das coisas. Por exemplo, o símbolo da cruz é um símbolo material, mas qual é o simbolizado espiritual? É exatamente
colocar os princípios acima das personalidades. A cruz é exatamente uma espada virada para baixo. Quando a espada está virada para cima, é do meu jeito. Então, a minha personalidade é mais importante do que os princípios. Quando eu me submeto à vontade de Deus, eu abaixo a espada, me crucifico, ou seja, diminuo a importância do meu eu, da minha personalidade diante dos princípios. Esse é um instrutor importante, tá? Que a gente podia chamar até de humildade. Não ponhais a candeia debaixo do alqueire, já tem a ver com a questão do simbolizado espiritual. O que você entendeu do símbolo material que você percebeu, e você vai fazer de acordo com a sua capacidade e com o seu nível de capacidade de entender o simbolizado espiritual. Cada um entende de um jeito. Depois, quando você fala sobre buscar e achareis, o instrumento é bem claro aí, é o estudo, né? O instrutor é o nosso estudo, o instrutor é a nossa capacidade de pesquisar. Depois vem a questão do dai gratuitamente, o que recebeu gratuitamente tem muito a ver com a reflexão e ação, né? Por que isso? Porque não adianta nada eu acumular um monte de conhecimentos e isso não servir para nada, nem para ninguém. Então você tem que refletir e agir, não só ficar estudando. É como a gente fala, lê e fenemê, né? Fica na mesma. Não, vai lá e faz alguma coisa de bom para a humanidade. E aí os dois últimos, pedi e obtereis, que pedir e obtereis é a questão da receptividade. Então aí ele está falando do poder da oração, que é para a gente aumentar. Esse instrutor é muito forte, né? Você aumentar o seu contato consciente com Deus através da prece da meditação para saber dele qual é a vontade dele sobre você. E aí, a meditação é um capítulo que explica um monte de modelos de oração que ajudam você a meditar e aí você acaba criando o seu próprio modelo ou exercício de meditação, ok? Nós estamos nos aproximando do intervalo e agora depois nós vamos falar sobre como é que é viver equilibradamente com todos esses aspectos, né? Que todos esses capítulos, com todos esses instrutores do nosso lado. Lembrando que o principal instrutor é você mesmo, com todas essas características. Um instrutor que é você, tendo essas características, consegue tirar um bom proveito da sua encarnação, ou seja, o manual da vida e do viver. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta já já.